O Rio em Foco está completando 10 anos em 2018 e nessa jornada entrevistamos deputados, professores, pesquisadores, gestores e líderes de diversos segmentos da economia fluminense, com temas que vão do pré-sal ao carnaval. Além do aniversário, 2018 também marca uma mudança no cenário político por conta das eleições e uma expectativa de retomada de projetos e agendas abaladas pela crise econômica. Para falar sobre os desafios que os eleitos terão nos próximos 4 anos, reunimos nessa edição especial os presidentes das instituições que compõem o Fórum de Desenvolvimento do Rio. E cumprindo com a sua função de apontar oportunidades e propor soluções, eles vão poder falar sobre o papel de cada um na construção de uma agenda de futuro para o Estado. O Rio em Foco recebe o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro, FEComércio RJ, Antônio Florencio de Queiroz Júnior. O principal foco da FEComércio é estimular e incentivar o crescimento empresarial e sustentável do Estado do Rio. A instituição representa 59 sindicatos patronais estaduais que reúnem cerca de 430 mil empresas. Se a gente tivesse que eleger uma prioridade para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio, qual seria? Olha, hoje não podemos fugir do foco de segurança. O aspecto da segurança, para nós hoje, ele está sendo uma barreira quase que intransponível para que nós possamos efetivamente colocar o Rio de Janeiro nos trilhos de desenvolvimento. E como a FEComércio pode ajudar a construir essa agenda? Nós temos hoje, estamos recriando o nosso instituto, o Instituto FEComércio, que coletará dados, informações, não somente do nosso setor, mas de toda a economia fluminense. E eu acho que com isso nós podemos municiar tanto o executivo quanto o legislativo de informações para suas tomadas de decisão. E qual a expectativa de participação na construção dessa agenda junto ao governo e ao legislativo? Olha, eu entendo que o empresário ele é a alavanca do desenvolvimento, ele é um empreendedor e o ambiente de negócios tem que ser confortável, né, e adequado às necessidades que as empresas têm para que elas possam efetivamente se estabelecer, gerar emprego e gerar impostos. Então, acho que o nosso grande papel é trazer ao Executivo e ao Legislativo as informações necessárias em relação ao funcionamento das nossas atividades para que todo o arcabouço legislativo gire em torno, sempre no sentido proativo, né, para que nós possamos gerar formas de desenvolvimento e um ambiente favorável e confortável para o desenvolvimento econômico. Qual seria hoje o retrato do comércio de bens e serviços e turismo também do Estado do Rio de Janeiro? Hoje o comércio representa mais de 70% do PIB estadual, né? Nós geramos algo em torno de 4,5 milhões de empregos, em torno de 300 mil empresas. E mais do que isso, é importante citar, o comércio ele é o primeiro emprego. Forçosamente ele é o primeiro emprego. Então, fica na nossa responsabilidade a formação do jovem, que é no seu primeiro emprego que é formado o caráter, a personalidade, são instituídas as boas práticas, né, como cidadão e como profissional. Então, essa responsabilidade para nós ela é muito grande e, por isso, eu acho que o comércio tem que ser olhado, principalmente no Estado do Rio, com mais atenção, para que nós possamos efetivamente continuar empreendendo. E no Legislativo? A gente sempre fala, quando está nesse período eleitoral, do Executivo, as expectativas a respeito do governador e do presidente, mas o Poder Legislativo tem um papel muito importante nesse desenvolvimento, no destravamento de pautas e agendas importantes para a retomada. Qual seria a prioridade no caso do Legislativo? O Legislativo Fluminense já tem uma característica que eu entendo bastante positiva, que é o próprio Fórum de Desenvolvimento, aqui na Alerj, que faz com que as entidades representativas do setor produtivo tenham voz e possam trazer aqui
não seus pleitos, mas as informações, como falei anteriormente, para a formatação da pauta do legislativo, né? Para que efetivamente essa pauta busque atingir o seu objetivo, que é a eficiência da economia, que as pessoas possam empreender. Então, um pleito nosso sempre, e que tem sido de alguma forma ouvido, seria que o setor produtivo seja não consultado, de forma alguma. Os nossos parlamentares têm a capacidade de gerar legislações eficientes, mas que nos ouçam para que essa legislação seja aperfeiçoada, que nós possamos trazer características que são próprias dos negócios para que elas se adequem à parte legislativa e com isso você tem uma adequação à vida prática. A gente tem, o estado do Rio de Janeiro, uma economia bastante diversa e situações bastante diferentes da região metropolitana em relação a outras regiões do estado. Nesse ponto, a FEComércio tem um trabalho importante que é o mapa do comércio do Rio de Janeiro. Quais são os pontos que esse mapa evidencia e que precisam também ser tratados e apresentados à classe política? Eu vou usar um termo que tem sido muito usado, que é o gargalo, né? Hoje você tem um problema muito sério de infraestrutura no interior. Você tem algumas regiões, você tem um problema muito grave de acesso, por exemplo, à internet, né, na rapidez, na velocidade da internet. E hoje, vários equipamentos utilizados nas lojas, eles dependem basicamente desse tipo de tecnologia. Inclusive a nota eletrônica. Nota eletrônica. Né? Então, outro dia eu me lembrei, eu fui à posse no BNDES e estava se falando de duplicata eletrônica. Eu falei, poxa, que avanço, né? Mas se eu tivesse internet era mais fácil, né? Porque se a internet tivesse uma velocidade compatível com a necessidade e com a tecnologia que é disponibilizada, tudo seria mais fácil. Então, acho que infraestrutura para o interior seria eu acho que seria um ponto muito importante para que o Legislativo focasse nisso. Em relação às vocações, né, de cada uma dessas regiões, o comércio acaba sendo um ponto importante de evidenciar essas vocações. Há um debate e uma expectativa também de participação dessas regionais nesse diálogo sobre desenvolvimento? Sim, inclusive a FEComércio está começando agora um processo da criação de delegacias no interior, delegacias regionais, da região serrana, do Médio Paraíba, enfim, do Noroeste Fluminense, exatamente para explorar essas características, porque é um estado com uma capacidade de empreender enorme. Se você tirar uma ideia, o estado do Rio de Janeiro, a produção econômica por metro quadrado, né, é enorme, é 2 vezes a de São Paulo, 17 vezes a de Minas. Né? E isso tem que ser explorado, porque isso nos favorece muito em logística. E como você tem uma proximidade muito grande das atividades econômicas, você pode fazer a interação entre elas de uma maneira muito fácil. E o pré-sal agora, com a retomada também do setor de óleo e gás, acaba sendo uma perspectiva positiva também para o comércio e a retomada disso, né? Sim, sem dúvida. E eu acho que agora nós temos que olhar, a lição do passado tem que nos servir. Nós temos que olhar para o pré-sal, para a produção de óleo, óleo e gás, como uma coisa que tem que apenas sedimentar o desenvolvimento. E não ele ser somente o fator de desenvolvimento. A âncora, né? A âncora. Ele tem que sedimentar, ele tem que ser a alavanca para isso, né? Para que nós possamos efetivamente criar atividades de longo prazo, duradouras para a economia. Qual tem sido o trabalho de formação também para o turismo? Nós estamos criando lá na FEComércio o Conselho de Turismo. Existe o Conselho Estadual de Turismo que já se reúne nas nossas instalações. Nós estamos criando agora o Conselho de Turismo, Conselho Empresarial de Turismo, para unir todos os atores desse setor para que possamos ali discutir tanto as necessidades quanto os projetos de futuro. Nós sabemos que o turismo é um dos produtos mais valiosos do nosso estado e, infelizmente, nós estamos passando por um momento de muita dificuldade. E nós entendemos que nós temos que ser os atores principais para a retomada do desenvolvimento nesse aspecto. Estamos preparando para o final do ano um grande seminário de turismo com foco em segurança, para que nós possamos vir a discutir
esse momento que nós estamos vivendo. Em relação à discussão com os municípios, né? Há muitas políticas públicas que acontecem nas cidades, quer dizer, todas acontecem nas cidades, mas há muitas políticas que dependem do município, da prefeitura também está alinhada nessa discussão de desenvolvimento econômico. Como tem sido o diálogo com as prefeituras do Estado do Rio? Não, o diálogo tem sido muito bom. E nós pretendemos replicar nos diversos municípios essa postura de atuar junto ao Legislativo para poder fornecer dados e subsídios para a instalação de políticas públicas. Nós temos conhecimento do nosso sistema, o SESC e o SENAC. O SENAC na capacitação, o SESC na ação social. E nós estamos prevendo grandes investimentos no interior, principalmente focado na área de capacitação e turismo. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, presidente, e obrigada a você, telespectador, que com a sua opinião ajuda a manter o Rio em Foco conectado com o que acontece no Estado. E se você ainda não conhece o Fórum de Desenvolvimento do Rio, acesse o nosso canal no YouTube. Nele é possível conhecer o trabalho realizado há mais de 15 anos e também assistir todas as entrevistas na íntegra produzidas para esse especial Agenda do Futuro. Está tudo lá, é só assinar. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.